Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje, e talvez uma série de vídeos que nós vamos tratar nesse canal, eu quero discutir um pouco sobre a questão da inteligência artificial e avaliando a partir de conceitos teológicos, filosóficos. E no vídeo de hoje vamos debater um pouco eh, algo que eu já ouvi muito por aí, ah, numa interpretação, apocalíptica sobre a inteligência artificial ser o anticristo, ser a besta, né. Então, conforme está o nosso vídeo, a pergunta é: a inteligência artificial é a besta do Apocalipse? Ali, como nós vemos, Apocalipse capítulo 13, né, trabalhando essa questão sobre a imagem da besta. Então, o que a gente tem como teoria que aparece em muitos debates é que a interpretação é que uma superinteligência artificial seria a imagem que recebe fôlego e fala, exigindo a adoração mundial. E por que isso, de alguma maneira, convence as pessoas? Porque existe aqui algumas características da IA que podem ser enquadradas, né, colocadas dentro dessa descrição, né? Afinal de contas, a IA conversa e imita seres humanos, né? A gente pode hoje não só digitar e receber uma resposta também escrita no vídeo, mas falar com a IA com comandos de voz e ela responde também, audivelmente com voz que você pode inclusive, selecionar qual tipo de voz, qual tonalidade você deseja, né. A gente percebe também a indústria robótica, né, em robôs humanoides que, pelos vídeos, né, parecem ganhar vidas e, obviamente, robôs que agora estão sendo, eh, trabalhados junto com a inteligência artificial. E o Apocalipse fala de uma imagem, né, que exerce essa autoridade e fala com autoridade. Então, pode levar muitas pessoas a interpretar esse texto do Apocalipse encaixando dentro das características que a IA apresenta, né? Veja, eh, concordamos, né, com essa perspectiva. O que eu pretendo dialogar nesse vídeo é mostrar que nós podemos, inclusive, ler o livro de Apocalipse observando algumas questões e tendo uma atenção para estas questões contemporâneas, é o que a inteligência artificial está se apresentando. Conseguimos enquadrar completamente essas questões no texto de Apocalipse? Vamos seguir um pouco mais adiante para entender todo as perspectivas que podemos ter com relação a esse assunto. Outra questão também que se levanta é que o número 666, né, que aparece ali nas escrituras, será uma identidade digital controlada por IA. Então, o que se levanta com relação a isso, é que o número da besta, que é identificado com 666, será um sistema global de identificação digital. E aí é um conjunto, né, de fatores tecnológicos que levariam a esse controle global, que seria a biometria. Hoje nós sabemos que praticamente para muitos aplicativos, inclusive governamentais, nós precisamos da biometria, reconhecimento facial. Então, essa junção desse sistema com a inteligência artificial e mais uma a moeda digital, né, uma implantação de uma moeda digital na economia, completamente digital, em que o governo, inclusive, tivesse controle dessa moeda, ela poderia, então, formar o número da besta, né, o 666. Então, o reconhecimento facial, a carteira digital, moedas digitais e talvez o crédito social, que seria uma consequência de uma implantação ampla, muito
significativa na sociedade de uma inteligência artificial que acabaria substituindo muitos empregos, gerando a necessidade de um crédito social para a manutenção das pessoas nessa sociedade em que o trabalho ficará mais escasso, seria uma forma de entender a representação do 66 através deste elemento, desse conjunto de elementos proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico que nós temos aqui. Então, temos uma conjunção de desenvolvimentos tecnológicos e, de uma certa maneira, permeadas pela inteligência artificial, né? Uma outra teoria que se apresenta dentro desses debates que existem sobre a escatologia, tentando se relacionar com a inteligência artificial, seria que o anticristo seria a IA. Então, a IA será o anticristo. Em vez de um homem, o anticristo seria uma inteligência artificial consciente. Veja, a Bíblia apresenta o anticristo que nos é identificado como um homem. Mas o que se apresenta dentro dessa teoria, dessas divagações, é que você teria a figura de um homem através de uma inteligência artificial consciente. Por quê? Porque ela teria algumas características bastante sugestivas, né? A IA, de certa maneira, parece onipresente. Bom, ela está em todos os âmbitos, né? Ela está no nosso computador, está nos celulares, ela está de uma forma direta ou indireta em vários eletrodomésticos, automóveis. Quer dizer, a IA está cada vez fazendo parte da vida do ser humano de uma forma praticamente onipresente. A IA, de uma certa maneira, ela toma decisões, né? Claro que você precisa fazer com que ela tenha uma quantidade de dados suficientes e uma programação para que ela tome essa decisão, mas nós já estamos vendo a IA sendo utilizada em equipamentos de guerra, né? Onde a possibilidade da IA tomar uma decisão no momento da execução de um ataque ou de efetivar um tiro através de um drone, essa possibilidade ela já existe. E nós estamos percebendo que a inteligência artificial, ela, junto com as redes sociais e toda essa estrutura, ela influencia milhões. Porque quando nós falamos em inteligência artificial, perceba que nós estamos falando de algo que está muito permeando a sociedade de várias maneiras. Não é só um chat, ela está nas redes sociais, ela está no seu banco, então ela está em vários modelos, né? Não dá para caracterizar a inteligência artificial apenas como um modelo de texto ou como um modelo de chat, né, em que você está escrevendo, mas ela está permeada em várias dessas posições. Mas, de novo, aqui a gente tem uma dificuldade porque a tradição cristã, de forma majoritária, entende o anticristo como uma figura pessoal, um ser humano, ainda que utilize a tecnologia, né? Então, seria a IA o anticristo? Aqui a gente tem uma certa dificuldade de enquadrar essa teoria, apesar dessas características que nós apresentamos, né? Bom, outro ponto que é muito falado dentro do âmbito das discussões de escatologia, das interpretações, porque aqui precisamos deixar claro que é necessário entender que há vários modelos de interpretação. Aqui estamos discutindo aqueles modelos mais, vamos dizer assim, extravagantes, né, que procuram olhar o livro de Apocalipse e tentar encaixar o texto dentro de um contexto atual. Mas dentro dessas discussões, a gente tem a ideia da nova ordem mundial. E que então a IA criará esse governo mundial, a possibilidade que a inteligência artificial crie.
É fato que a inteligência artificial ela possa instrumentalizar essa possibilidade, né, de um governo mundial, tá? Porque a IA é claramente possível de, com os recursos atuais, ela ser usada para a administração de recursos, para resolver crises globais, para uma vigilância total, e aí possibilitando um governo único. Ou seja, vamos dizer que a IA, ela possibilitaria, ela daria ferramentas eficientes para o estabelecimento de um governo único, tá? Então isso é possível, sim. Talvez ainda não num quadro como estamos vendo atualmente, mas a gente tem que pensar isso ao longo de alguns anos. E a característica que nós temos hoje do desenvolvimento técnico-científico é que a evolução desses processos ela está acontecendo de forma muito rápida. Podem haver limitantes com relação ao desenvolvimento de Harvard e até limites de construção do software, né? Mas o que aponta hoje é para uma possibilidade de desenvolvimento maior ainda da inteligência artificial, o que geraria um ferramental que poderia sim, possibilitar esse governo mundial. Bom, aliado a esse desenvolvimento da inteligência artificial e todo o desenvolvimento técnico-científico, nós temos outra vertente que é muito pensada e muito avaliada, não só por aqueles que debatem as questões religiosas e escatológicas, mas também por algum grupo de pensadores e pesquisadores, que é o transhumanismo. E o transhumanismo ele pode receber aqui um upgrade com relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. E o que é o transhumanismo? Na verdade, é a junção aí da tecnologia, tanto tecnologia eh, informacional, tecnologia de robótica, como a edição genética. Aqui a gente tem um conjunto do desenvolvimento tecnológico, técnico-científico na área da informática, robótica, com edição genética. E isso é sonho de uma série, de certos grupos que pensam sobre esse novo ser humano. E existe aqui esse transhumanismo, né, que é essa junção, e até o conceito do pós-humanismo, que seria algo realmente que transcenderia as compreensões que nós temos do que é o ser humano. Mas mesmo no transhumanismo, a gente tem a ideia de implantes neurais, que está sendo pesquisado já, o próprio Elon Musk está realizando pesquisa nessa área e outros também, a possibilidade, então, de você ter implantes neurais que possibilitem você realizar uma comunicação cerebral com outras máquinas. A edição genética, através da manipulação do código genético, né, biologia sintética, que é uma área que eu estudei profundamente no meu mestrado. E aí nós temos, então, um desenvolvimento genético para esse transhumano com um implante neural e que integraria a inteligência artificial ao cérebro, e aí produziria então essa promessa de um novo homem que buscará uma imortalidade tecnológica, chegando inclusive a algumas promessas e reflexões e pensamentos de que em algum momento poderia ser feito o upload da mente humana para dentro de uma máquina, né? Não se essa questão do upload, né, é algo extremamente, complexo e fora do horizonte, atual de pesquisa, mas essa junção da mente humana com a inteligência artificial através de implantes neurais, ela não é algo tão utópico assim não. Eu acredito que estamos caminhando para algo nessa
nesse dessa vertente, né. Recentemente, uma pesquisadora, da OpenAI saiu da instituição para abrir uma empresa que está trabalhando nessa, formatação, né, de a máquina poder ler os pensamentos do ser humano, né. Então eu acho que, podemos sim caminhar para algo nesse aspecto. Então essa é uma outra característica, o transhumanismo substituirá a salvação. Então a promessa de salvação, ela continuará existindo, mas ela não será algo transcendente. Ela se dará dentro da nossa realidade através desse transhumanismo, dessa promessa de uma vida, se não eterna, pelo menos extremamente longeva, possibilitado pela engenharia genética, inclusive, né? Outra discussão é essa questão das IA, também poder ser o falso profeta, né, tanto o ChatGPT como outras IA serem o falso profeta. E essa afirmação, ela parte da da teoria de que os algoritmos convencerão as pessoas do que é verdade, né, e ela se apoia em 3 observações reais. Primeiro, os algoritmos moldam opinião, deepfakes, criam falsas evidências, e a IA produz conteúdo persuasivo. Perceba que, nada disso que coloca como as observações, são irreais. Não são, mentiras, não são algo que não acontece e, de fato, elas já acontecem. Os algoritmos moldam opiniões. Inclusive, estou fazendo uma pesquisa com relação a essa questão dos algoritmos, como que eles padronizam a sociedade, os indivíduos. E eles sim moldam a opinião, da sociedade de alguma maneira, através de redes sociais, através de, deepfakes, criando evidências fantasiosas, onde chega ao ponto de que se propõe que nós estamos numa era da pós-verdade, em que eu não consigo mais discernir o que é falso, o que é verdadeiro, através de um vídeo da internet, né, feito por inteligência artificial. E sim, a IA produz conteúdo persuasivo, e ela pode ser usada para isso. Então, se encaixa dentro de algumas características, né? Percebam como é interessante isso, né? Eh, e com relação a isso também, a IA, ela, de alguma maneira, fazendo a varredura em redes sociais, em comunicações, ela conhece e molda e consegue, até prever alguma, hã, decisões individuais ou de grupo. Então, o domínio que a inteligência artificial pode ter na sociedade é algo extremamente significativo, né. E aí nós temos também um último ponto que, nos causa também alguma preocupação e é dentro desses debates, em que a singularidade seria o verdadeiro apocalipse. Aqui cabe nós definirmos um pouco o que é a singularidade. A singularidade é a ideia de que em determinado momento a inteligência artificial ela ganhará vida, né? Ela terá consciência. Então, uma superinteligência, uma AGI, ela em algum momento ela desenvolverá uma consciência. Então, ela passará a ser consciente. E essa teoria, ela nasce, mais no Vale do Silício do que dentro das igrejas, né. Mas essa não é só uma teoria, mas uma preocupação também. Porque, seria um momento, talvez, em que o controle dessa inteligência sairia da mão dos humanos, porque ela estaria tão desenvolvida que nenhum ser humano teria capacidade de controlá-la. Ela então tomaria a conta de todo o seu processo e, obviamente, de toda a estrutura que está, subjacente a ela. Então esse é um problema, porque, ela se torna então,
algo supremo, né. E aí sim, se coloca que esse seria o verdadeiro apocalipse, né, o surgimento da inteligência, eh, hum, da inteligência consciente, né, nessa singularidade. E aí aqui alguns futuristas descrevem a IA quase como um evento religioso, porque eles propõem, então aqui é um outro lado, né, que a gente observa, que foge um pouco do âmbito religioso e de interpretação religiosa, escatológica, e vai para um outro âmbito que é parecido com o religioso, porque ele coloca uma utopia aqui também, que vai trabalhar essa IA então, da singularidade consciente como a possibilidade da transformação da humanidade, o fim da condição humana atual para uma condição melhorada, e o surgimento então, a partir desse evento, de uma nova era, né, um novo céu e uma nova terra. Então, percebam que, todas essas ideias e teorias, religiosas, escatológicas, com relação a tentar, interpretar o Apocalipse a partir, eh, da condição atual, né, do desenvolvimento técnico-científico atual, elas têm um certo encaixe. Podemos afirmar claramente que se trata desse evento? Não podemos, mas, é algo que fica a cuidar.